Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos, então, dar continuidade à nossa disciplina de Matemática 3, trabalhando, por enquanto, ainda a geometria plana. Essa aula faz parte das atividades pedagógicas não presenciais da nossa disciplina. Então, você que está assistindo, gostaria que pegasse a nossa apostilinha, aquela que eu entreguei para vocês presencialmente, antes da pandemia, e também mandei por e-mail para vocês, né? Lá naquela apostilinha, na página 6 dela, você vai encontrar esse conteúdo que nós vamos trabalhar agora, que são os polígonos regulares, certo? Gente, nós trabalhamos até o calendário ser suspenso, né? Trabalhamos aspectos mais gerais da geometria plana, fazendo quase que uma espécie de revisão, né? Vimos lá os triângulos, os quadriláteros, enfim, algumas propriedades, né? E agora a gente vai trabalhar um caso específico de polígonos, que são os polígonos regulares, tá? Lá na apostila de vocês vão encontrar a definição exata de polígono, tá? Um detalhamento que eu não vou entrar aqui. Vamos direto para os polígonos regulares, então, que estão na página 6 da apostila, item 4E, certo? Lembrando que esse é um conteúdo fundamental para o que a gente vai ver depois, que vai ser a geometria espacial. Então, é muito importante. Essa é uma aula mais de fórmulas, uma aula, nessa parte eu vou trabalhar só a parte teórica, tá? Mas é uma aula mais de fórmulas, então é importante vocês ficarem atentos, fazerem as anotações e depois destacarem bem na apostila de vocês as principais fórmulas que eu vou comentar aqui, tá? Bom, gente, então lá na apostila vocês vão encontrar a definição de polígono regular, né? Que são polígonos convexos. Essa ideia de polígonos convexos também tem um pouquinho antes ali da apostila, na apostila, né? Detalhado e definido, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas são polígonos convexos com, isso é o que importa, lados congruentes e ângulos internos congruentes. Isso quer dizer lados com a mesma medida e ângulos internos com a mesma medida. Polígonos, então, que tenham lados com a mesma medida e ângulos com a mesma medida, serão os polígonos regulares. Aqui nós temos alguns exemplos, que são os clássicos, os polígonos regulares clássicos, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, esses três, que seriam o triângulo equilátero, o quadrilátero equilátero, né? Dá para chamar assim, ou popularmente conhecido como quadrado, e o hexágono regular. Hexágono regular, um polígono de 6 lados regular. Existem vários outros polígonos regulares, tipo o pentágono regular, um polígono regular de 5 lados, o heptágono regular, um polígono regular de 7 lados, mas nós não vamos trabalhar em detalhes todos esses outros, vamos trabalhar apenas esses três. Beleza, galera? Seguindo adiante, ainda na página 6 da nossa apostilinha, nós temos lá uma informação muito importante, que é o seguinte: em todo polígono regular, é possível sempre identificar uma circunferência inscrita. Inscrita é uma circunferência que está dentro do nosso polígono. Já vou mostrar uma figura para vocês que fica mais claro, tá? Que tangencia os seus lados, isso quer dizer, toca os seus lados em apenas um ponto, e uma circunferência circunscrita, uma circunferência que vai estar fora do seu polígono, e é uma circunferência que passa pelos vértices dele. Em todos os polígonos regulares, não só nesses três, triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular, é possível identificar essas duas circunferências. Seguindo na leitura, é muito importante a identificação dos raios dessas circunferências, dos raios dessas circunferências. Não esqueça disso, a gente já vai ver o porquê. Sendo o raio da circunferência inscrita, o raio da circunferência que está dentro, o apótema do polígono. Então, isso aqui é uma definição, é um nome. O raio da circunferência que está dentro do polígono se chama apótema do polígono. O raio da circunferência que está fora, que é a circunscrita, esse não tem um nome específico. Só o da circunferência que está dentro. Beleza, galera? Vamos ver agora uma figurinha que fica mais fácil de entender. Temos aqui o nosso triângulo equilátero. Vamos imaginar que é um triângulo equilátero de lado Lzinho.
L minúsculo. Está aqui o nosso triângulo com os lados tendo a mesma medida e os ângulos tendo a mesma medida. Circunferência inscrita, está aqui dentro, ó, é uma circunferência que toca os lados em um só ponto de cada lado, né? Circunferência inscrita. Ela tem aqui, ó, um Rzinho. Eu coloquei a medida dele aqui para fora, né? Aqui para fora. Mas temos um Rzinho como o raio dessa circunferência. Esse cara aqui é o apótema da circunferência. Circunferência circunscrita, é essa que está aqui fora, ó, que toca os vértices do nosso triângulo. Essa circunferência tem um raiozão, um raio maior do que a que está dentro, né? Rzão, que eu deixei a medida aqui fora. Raio da circunferência circunscrita. Beleza, gente? Então, aí nós temos essas definiçõezinhas. Rzão, raio da circunferência circunscrita. Rzinho, raio da circunferência inscrita, também chamado de apótema. Então, o apótema vai ser sempre o nosso Rzinho. Nos outros polígonos, isso também vai acontecer. Vejam que nós temos também esse elemento aqui, que é a altura do triângulo, já conhecida de nós das aulas anteriores, certo? É a distância do vértice até o lado oposto a ele, formando 90 graus, né? Também coloquei a medida dessa altura aqui na parte de fora do triângulo. Fica nítido nessa figura que a altura é a soma do Rzão com o Rzinho, certo? A altura é a soma do Rzão com o Rzinho. Lucas, isso sempre vai acontecer em todos os polígonos regulares? Não, essa é uma característica somente do triângulo equilátero. Os outros polígonos regulares, eles nem altura têm. Não dá para você definir lá uma altura do hexágono regular. Esse elemento não faz sentido, certo? Portanto, Rzinho mais Rzão ser igual à altura é uma característica do triângulo equilátero apenas. Falando ainda do triângulo equilátero, gente, nós precisamos deduzir algumas fórmulas que nos permitam calcular elementos importantes do triângulo. 3 desses elementos foram vistos nesse slide aqui. A altura, o Rzão e o Rzinho. Vamos ver como calculamos esses elementos em função do lado do triângulo. Em geral, você conhece o lado e pode, a partir dele, calcular a altura, Rzão e Rzinho. Ainda teremos a fórmula da área do triângulo em função do lado, que é importante conhecer. Vamos lá. Altura do triângulo, para começar. Fiz um desenho aqui, gente, que é o desenho da metade do nosso triângulo, certo? Percebam, cortei ele na metade, utilizei somente a metade do lado direito. Aqui nós temos a altura do triângulo, né, que não estava desenhada aqui nesse slide anterior, ela não estava desenhada aqui dentro, né? Agora, nessa figura, ela está desenhada. Ela é um dos catetos desse triângulo aqui. Um triângulo retângulo, né? Já que a altura forma 90 graus aqui com a base. O outro cateto é metade do lado, certo? Metade do lado do triângulo. E a hipotenusa do triângulo é o próprio lado. É o próprio Lzinho. Como é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Tá aí. Um dos catetos, que é a altura ao quadrado, mais o outro cateto, que é L sobre 2 ao quadrado, igual à hipotenusa, que é L ao quadrado. O nosso objetivo é deduzir uma fórmula para calcular o H. Portanto, vamos isolar o H. Vou pegar esse L sobre 2 ao quadrado aqui e passar todinho para o lado de lá, tá, gente? Antes, é claro, elevei ao quadrado os dois, a parte de cima e a parte de baixo da fração, né? Numerador e denominador. Então, ficou L ao quadrado
e 2 ao quadrado, que é 4. Agora sim, vou passar essa parcela para o lado direito com sinal trocado. Então, foi para lá, ficou L ao quadrado sobre 4 negativo, certo? Então, H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Se você utiliza aquelas regrinhas que revisamos no início do ano, né? Para subtrair frações, não esquecendo que aqui embaixo do L ao quadrado tem o denominador 1, e eu não posso subtrair frações com denominadores diferentes sem tirar MMC. Tiramos MMC e obtemos 3L ao quadrado sobre 4, certo? Tirando a raiz quadrada dos dois lados dessa equação, porque eu não quero H ao quadrado, eu quero só o H, eu vou obter L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Essa fórmula eu gostaria que vocês destacassem com todas as cores diferentes de canetas que vocês têm, por gentileza, na apostilinha de vocês, certo? Vou mandar esses slides para vocês depois também. Mas L raiz de 3 sobre 2 é uma fórmula importantíssima para calcularmos a altura do triângulo equilátero, conhecendo o lado dele. Beleza, pessoal? Para quem ficou com dúvida na dedução da fórmula, depois você pode entrar em contato comigo nos horários de atendimento que teremos, tá? Mas o mais importante é você saber essa fórmula de cálculo para a altura do triângulo equilátero. Seguimos lá, vamos ver agora uma fórmula para calcular a área do triângulo. Depois a gente vê o Rzinho e o Rzão, tá? Todo mundo sabe que para qualquer triângulo do mundo, não só para o triângulo equilátero, vale a fórmula base vezes altura dividido por 2. Só que a base do nosso triângulo é L, certo? É o próprio lado. E a altura do nosso triângulo é L raiz de 3 sobre 2, conforme foi deduzido no slide anterior. Então, ficamos com L vezes L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2, que vem lá da fórmula do base vezes altura. Esse L aqui, ele é uma fração, que tem na parte de cima L e na parte de baixo 1. Multiplicando por L raiz de 3, obtemos L ao quadrado raiz de 3. Multiplicando 1 pelo 2, ficamos com 2 aqui embaixo. E esse denominador eu já estou escrevendo de uma forma melhor, que é 2 sobre 1. Beleza? Temos uma fração de frações. Conservo a fração de cima, L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e multiplico pelo inverso da de baixo. 2 sobre 1, inverso 1 sobre 2, conforme revisamos no início do ano. Multiplicação de frações, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo, obtendo a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é uma fórmula super, hiper, mega importante para você calcular a área do teu triângulo equilátero conhecendo o lado dele. Destaque na apostila de vocês, página 6 também. Reparem que ela é muito parecida com a fórmula da altura. Né? A da altura é só L, não L ao quadrado. E aqui embaixo é 2, ao invés de 4. Beleza, galera? Formulinha para calcular a área do triângulo equilátero de lado L. Seguimos ainda com o nosso triângulo equilátero. O apótema do triângulo equilátero. Lembrando que a apótema é o Rzinho, é o R minúsculo, certo? Eu comentei com vocês naquela figura do triângulo que a altura do triângulo era dividida em Rzinho e Rzão. Ela é a soma de Rzinho com Rzão. Perfeito? Agora estou falando uma nova informação para vocês. O Rzinho, ele é 1/3 da altura. Tem como a gente demonstrar isso lá na figura, mas não vou usar muito tempo da aula para isso, tá?
Simplesmente estou passando essa informação para vocês de que o Rzinho é 1/3 da altura. Claro que vocês já devem estar, então, concluindo que o Rzão é 2/3 da altura. Porque 1/3 mais 2/3 dá 3/3, a altura completa. Se ele é 1/3 da altura, ele é 1/3 de L raiz de 3 sobre 2, conforme deduzimos 2 slides anteriores. Perfeito? Fórmula da altura, do H. Multiplicando de cima ou de baixo com de baixo, o teu Rzinho vai ser L raiz de 3 sobre 6. Essa não é uma fórmula tão importante. Basta você saber que o Rzinho é 1/3 da altura, que isso aqui já vai te ajudar muito. Mas, para aqueles que gostam de decorar fórmulas, tá aí. Vamos para o raio da circunscrita, que, como vocês sabem, não tem nome específico. O raio da inscrita, o Rzinho, que tem nome específico, que é a apótese. O Rzão, então, ele é 2/3 da altura. Isso já basta para que você resolva boa parte dos problemas de triângulo equilátero que envolvem o raio da circunscrita. 2/3 de L raiz de 3 sobre 2, conforme deduzimos. Simplificamos o 2 como 2, né? Também como L raiz de 3 sobre 3. Vejam, são duas fórmulas muito parecidas uma com a outra. Repito, não recomendo que vocês decorem essa 1/3 da altura e a Rzão é 2/3 da altura. Resumão, tá aí as 4 principais fórmulas de triângulo equilátero. A fórmula da altura, L raiz de 3 sobre 2. A da área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Apótema, 1/3 da altura. Raio da circunscrita, 2/3 da altura. Fique à vontade. Tá aí as 4 fórmulas para triângulo equilátero que vocês precisam saber. Beleza, turma? Polígonos regulares que vamos trabalhar na aula de hoje e que vamos trabalhar ao longo de todo o primeiro semestre do nosso ano. Apesar de já estarmos em julho, praticamente, amanhã já é julho, né? Ainda não vencemos o nosso primeiro semestre e, aliás, não vencemos nem o nosso primeiro bimestre, né, pessoal? Infelizmente, estamos passando por esse momento dificílimo da pandemia, mas vamos superá-lo. Próximo polígono, quadrado ou quadrilátero regular, se você quiser, né? Mas ele é popularmente conhecido como quadrado. Quadrado de lado L. Assim como no triângulo equilátero, nós temos uma circunferênciazinha interna, que é a circunferência inscrita, e temos uma circunferência externa, circunferência circunscrita. O raio da pequenininha é o Rzinho, conhecido como apótema, também para o quadrado, também para o hexágono regular, e para qualquer polígono regular, o raio da inscrita se chama apótema. Temos aqui o raio da grande, né? Raio da circunscrita. Eu poderia ter desenhado aqui para cima também. Nesse caso, fica mais fácil de vocês entenderem algumas propriedades depois, desenhando o raio da circunscrita assim. Rzão. E temos um outro elemento nesse caso, pessoal, que é a diagonal do quadrado, né? Um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Dois vértices não consecutivos. Popularmente falando, um segmento de reta que atravessa o quadrado. Que atravessa o quadrilátero. Desenhei aqui fora a medida, chamada de Dzinho, diagonal do quadrado. Então, se lá no triângulo equilátero você tinha o Hzinho, o Rzinho e o Rzão, beleza? Precisaremos de fórmulas para o cálculo desses 3 caras aí. Ah, e a área? Não precisa saber a área do quadrado? Lá no triângulo equilátero precisava? Precisa, mas a área do quadrado é muito fácil. Nós já vimos, inclusive, esse ano, presencialmente. É L ao quadrado, né? L vezes L. Então, o quadrado é mais fácil que o triângulo equilátero. Só tem 3 fórmulas para a gente saber. E elas são, inclusive, mais simples. Vamos lá. Diagonal do quadrado. Da mesma forma que lá no triângulo, desenhei um triângulo retângulo. Tá? Da mesma forma que lá no triângulo equilátero, né?
Dividir o nosso quadrado ao meio, aí, com um triângulo retângulo. Aqui está a diagonal dele, certo? E os catetos medem L, medem lado do quadrado. Lá no triângulo equilátero, um dos catetos era L sobre 2, né? Essa era a diferença. Por isso esse Pitágoras é até mais fácil. Veja só, aplicando Pitágoras, a hipotenusa, que é a diagonal ao quadrado, é igual a um dos catetos, que é L ao quadrado, mais o outro cateto, que também é L ao quadrado. É uma coisa, mas ela mesma é 2 vezes ela. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, porque eu não quero saber quem é d quadrado, e sim quem é d, obtemos L raiz de 2. L raiz de 2. Está aqui a clássica e conhecida fórmula da diagonal do quadrado, que é o lado vezes raiz de 2. O lado vezes raiz de 2. Pessoal, uma observação interessante, uma curiosidade aqui. Raiz de 2 é mais ou menos 1,4, né? Aproximadamente 1,4. Portanto, a diagonal do quadrado é sempre maior que o lado. Ela é sempre 1,4 vezes, aproximadamente, né, o lado do quadrado. Tá? Aproximadamente 1,4 vezes o lado do quadrado. Ela é aproximadamente 40% maior que o lado do quadrado. Multiplicar uma coisa por 1,4 significa aumentá-la 40%. Por isso que a diagonal do quadrado ela é sempre aproximadamente 40% maior que o lado. Certo? Muito bem. É por isso, gente, me lembrei de uma história interessante aqui. Como vocês sabem, eu estudei engenharia, né? E no curso de engenharia civil a gente via algumas dessas curiosidades. É uma coisa meio boba, mas vale a pena falar para vocês lembrarem. Os bueiros na rua, você vê, né? Bueiros assim, no meio da rua, onde passa carro, eles são normalmente feitos em formato de circunferência, são redondos. Por quê? Porque se eles fossem quadrados, se eles se soltassem no momento em que o carro passa, né? E às vezes acontece isso, o bueiro solta, a tampa dele solta, né? Como o lado do quadrado é menor que a diagonal, se o lado ficasse de fianco, assim, ó, na diagonal, né, do quadrado, você perderia a tampa do teu bueiro, perfeito? Por isso que os bueiros são feitos em formato circular, e dessa forma a tampa nunca cai, você nunca perde a tampa dos teus bueiros, certo? Quem vai fazer engenharia civil, então, já vai se acostumando com essas curiosidades. Seguimos, gente. A área do quadrado, bom, essa daí, né, nem precisava. L ao quadrado. Apótema, Rzinho, raio da inscrita. Como vocês podem ver lá na figura, gente, o raio da inscrita é metade do lado do quadrado. Tá? Metade do lado. Voltem um slide e observem. O raio da inscrita é metade do lado do quadrado. Então, L sobre 2. Basta você pegar o lado e dividir por 2 para calcular o apótema do quadrado. Uma fórmula muito mais tranquila do que aquela lá do triângulo equilátero. Raio da circunscrita, se você observar bem lá na tua figura, ele é metade da diagonal do quadrado. Por isso eu fiz aquele desenho do Rzão inclinado, certo? Ela é metade da diagonal do teu quadrado. E isso já basta para que você consiga resolver boa parte dos problemas de raio da circunscrita do quadrado. Tá bom? Isso já basta. Para aqueles que gostam de decorar fórmulas, como a diagonal é L sobre 2, então o Rzão é L raiz de 2 sobre 2. Perdão, pessoal. Eu falei que a diagonal é L sobre 2, né? Nada a ver. Mostrei uma coisa e falei outra. Como a diagonal é L raiz de 2, o Rzão é L raiz de 2 sobre 2. L raiz de 2 sobre 2. Se quiser decorar essa fórmula, ok, sem problemas, mas saber que o Rzão, que o raio da circunscrita do quadrado é metade da diagonal, já basta. Bom, aqui não precisa de resumão, porque as 4 fórmulas estão na tela, certo? Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Área do quadrado, L ao quadrado. Apótema
metade do lado, e raio da circunscrita, metade da diagonal. Beleza, galera? Já estamos nos aproximando do final. Vamos para o nosso terceiro e último polígono regular, que é o hexágono regular. Tá? Conforme o polígono vai aumentando o número de lados, a circunferência inscrita e a circunferência circunscrita vão ficando cada vez do mesmo, mais próximas uma da outra, né, em termos de tamanho, certo? Cada vez mais próximas de tamanho uma da outra. Reparem que aqui, ó, o espacinho que tem entre a inscrita, a de dentro, e a circunscrita, a de fora, muito pequenininho, né? Mas da mesma forma, nós temos o Rzinho, que é o apótema, e temos o Rzão, que é o raio da circunscrita, desenhado aqui, inclinado. Tá? Pessoal, fundamental vocês entenderem uma coisa no hexágono. Se vocês entendem essa coisa, vocês conseguem saber todas as fórmulas e conseguem matar qualquer problema de hexágono. Aparentemente, ele é mais difícil, mas ele é muito mais fácil do que os outros dois. O hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros, iguais a esse, ou congruentes a esse. Observem que tem um triângulozinho equilátero desenhado aqui. Equilátero. Tem 6 como esse no hexágono regular. Poderíamos desenhar aqui, né? Traçando todas as diagonais. Por isso, a área do hexágono regular, então vou começar pela área, ela é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O que é esse L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4? É a fórmula da área do triângulo equilátero, deduzida lá no início da aula. Como eu tenho 6 desses, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O L é o lado do triângulo equilátero que tem 6 iguais a ele dentro do teu hexágono regular. Beleza? Muito simples, então. Basta você saber a fórmula de área do triângulo equilátero, que você sabe a fórmula de área do hexágono regular. Rzinho. O Rzinho, como vocês podem muito bem perceber nessa figura, ele é a altura desse triângulo equilátero sobre o qual eu estava comentando até então. Desse triângulo equilátero que tem 6 iguais a ele aqui dentro. A altura dele é o Rzinho, é o apótema do hexágono regular. Portanto, L raiz de 3 sobre 2. Nossa, Lucas, da onde veio isso? Lá da primeira fórmula deduzida nessa aula, a altura do triângulo equilátero. A fórmula mais difícil de todas, tô brincando, aqui é um triângulo equilátero, gente. O Rzão, tanto, raio da circunscrita, e você sabe o raio da circunscrita, porque eles são iguais. E você sabe, obviamente, o apótema, por essa fórmula, e a área, por essa fórmula. Resumão de hexágono, tá? Exatamente aí nessa tela. Não tem uma quarta fórmula. O que era diagonal, Dzinho no quadrado, e Hzinho, altura, lá no triângulo equilátero, não tem um equivalente, um análogo aqui no hexágono regular. Poderíamos falar da diagonal do hexágono regular, né? Uma delas é essa que eu estou sinalizando aqui, ó, que seria o dobro do raio, 2R, ou essa outra diagonal aqui, que é um pouquinho menor, que é mais difícil de deduzir. Mas, nos problemas mais clássicos, dificilmente se recorre à diagonal do hexágono, tá certo? Por isso, não vou deduzir a fórmula aqui. E se, por acaso, aparecer nos nossos problemas, eu deduzo, comento e resolvo o problema com esses elementos que nós temos aqui, que são suficientes. Tá bom? Pessoal, com isso, então, finalizamos essa primeira parte, essa primeira aula. Acho que deu meia hora aí de aula, mais ou menos, tá? É uma aula teórica, apenas com as fórmulas, mas eu gostaria de reforçar com vocês. Essas fórmulas vão ser fundamentais para nós lá na geometria espacial, porque nós vamos trabalhar, por exemplo, pirâmides que tem na sua base um quadrado, certo? Prisma, vocês vão entender lá na frente o que é prisma, né? Que tem na sua base um hexágono regular. Portanto, é fundamental que vocês saibam essas fórmulas. Não precisa decorar. Mostrei para vocês a dedução, tá certo?
Conforme a gente for desenvolvendo o conteúdo, vocês vão acabar decorando, vão acabar memorizando essas fórmulas, tá? Mas é fundamental vocês saberem resolvê-las. Na próxima aula, eu vou pegar a lista de exercícios, a LR número 4, com vocês, resolver alguns problemas e sugerir, então, os problemas que vocês devem fazer para me entregar até o fim do mês de julho. Um grande abraço, fiquem bem e fiquem em casa o máximo que puderem. Em breve estaremos juntos. Um abraço, pessoal.